Açúcar, amigo ou inimigo? O açúcar, aquele ingrediente presente em tantos alimentos e bebidas que fazem parte do nosso dia a dia. Do cafezinho da manhã, que nos dá aquele ânimo extra, até os doces irresistíveis, que são de dar água na boca, o açúcar se tornou quase um companheiro inseparável. Mas será que essa amizade toda faz bem para a saúde? Infelizmente, a resposta é não. É claro que o açúcar dá aquela energia para o nosso corpo, mas quando a gente exagera, ele se transforma no vilão da história. E quando falamos em exagero, estamos falando daquele docinho a mais que ultrapassa os limites, sabe? Fazendo as contas, para quem come cerca de 2.000 calorias por dia, o ideal é não passar de 50 gramas de açúcar. Só que, na vida real, a maioria dos brasileiros acaba exagerando no açúcar. Tem estudos que mostram que o brasileiro consome, em média, o dobro da quantidade recomendada pela OMS. É muito açúcar, gente. E o pior é que esse excesso, junto com outros probleminhas como a falta de exercício e a má alimentação, aumenta o risco de doenças sérias, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças do coração e muitos outros. E o açúcar, quando está em excesso no nosso corpo, age como um verdadeiro veneno. É isso mesmo, veneno! Quando a gente come muito açúcar, o pâncreas, que é o órgão responsável por produzir a insulina, precisa trabalhar em dobro para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Com o tempo, essa maratona toda deixa o pâncreas cansado e ele pode acabar não dando conta do recado, levando à resistência à insulina. Nessa situação, as células do nosso corpo ficam teimosas e não respondem mais tão bem à insulina. E é aí que mora o perigo. A resistência à insulina é um sinal de alerta para o diabetes tipo 2, uma doença crônica que afeta muita gente no mundo todo. Além do diabetes, o excesso de açúcar também é o melhor amigo da obesidade, um problema de saúde pública que está cada vez mais comum. O problema é que o açúcar é como aquele convidado que chega na festa sem avisar e ainda come tudo. Ele fornece calorias vazias, ou seja, não tem os nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar direitinho. E o que acontece? Essas calorias extras se acumulam no nosso corpo e viram gordura, levando ao ganho de peso e aumentando o risco de doenças, como pressão alta, doenças cardíacas, apneia do sono e até alguns tipos de câncer. A gordura visceral, aquela que fica escondidinha ao redor dos nossos órgãos, é a mais perigosa de todas, porque aumenta a inflamação no corpo e contribui para o desenvolvimento dessas doenças crônicas. Mas calma, nem tudo está perdido. Dá para adoçar a vida sem precisar de tanto açúcar e sem abrir mão do sabor. Os adoçantes naturais são uma ótima opção para substituir o açúcar refinado. A estévia, por exemplo, é um adoçante natural que vem da planta Stevia rebaudiana. Ela não tem calorias e é muito mais doce que o açúcar. Imagina só! Outra opção natural é o xilitol, um álcool de açúcar encontrado em frutas e vegetais. O xilitol não aumenta o açúcar no sangue tão rapidamente quanto o açúcar comum, sendo uma boa alternativa para quem tem diabetes. E tem mais, o xilitol não causa cáries, ou seja, é um amigo da saúde bucal. Mas cuidado, o consumo excessivo de xilitol pode levar à coagulação das plaquetas, aumentando o risco de trombose, ataques cardíacos, derrames e morte. Mas as alternativas saudáveis ao açúcar vão muito além dos adoçantes naturais. Uma alimentação balanceada, com bastante frutas, legumes, verduras e aqueles alimentos integrais que todo mundo fala, é fundamental para a gente comer menos açúcar e ter mais saúde. As frutas, por exemplo, já são doces naturalmente e são ricas em vitaminas, minerais e fibras, que são importantes para o nosso corpo funcionar como um relógio. Que tal usar purês de frutas, como banana, maçã e mamão-papaya, para adoçar as suas receitas?
Você vai se surpreender com a doçura natural e o sabor incrível que elas podem dar para os seus pratos, tanto doces quanto salgados. Desvendando os segredos dos rótulos. Dicas práticas para identificar o açúcar escondido. Reduzir o açúcar pode parecer difícil, mas com algumas dicas simples, a gente consegue fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia. Uma dica de ouro é aprender a ler os rótulos dos alimentos, como se fosse um detetive em busca de pistas. O açúcar é um mestre do disfarce e se esconde em vários produtos, até naqueles que a gente nem imagina. Para desmascarar o açúcar, fique de olho nos seus nomes falsos, como sacarose, glicose, frutose, maltose, destrose, xarope de milho, açúcar invertido e melaço. Olhe a lista de ingredientes e evite produtos que tenham o açúcar como um dos primeiros da lista. Isso é um sinal de alerta. Outra dica importante é maneirar nos alimentos industrializados e ultraprocessados, como refrigerantes, sucos de caixinha, biscoitos recheados, salgadinhos e aqueles alimentos congelados que a gente coloca no micro-ondas. Esses alimentos costumam ser bombas de açúcar, gordura, sal e um monte de aditivos químicos. E ainda por cima, são pobres em nutrientes. Aposte nos alimentos de verdade, como frutas, legumes, verduras e carnes magras, ou aqueles minimamente processados, como arroz integral, feijão e lentilha. Cozinhar em casa também é uma ótima maneira de controlar o que a gente coloca na panela e evitar o excesso de açúcar e outras coisas que fazem mal à saúde. Delícias na medida certa. Receitas saborosas, sem exagerar no açúcar. Quem disse que para ter uma vida mais saudável a gente precisa abrir mão dos doces? Com um pouco de criatividade, dá para preparar doces deliciosos e saudáveis, sem aquela culpa na consciência. Uma ideia deliciosa é usar frutas como base para sobremesas. Que tal um bolo de banana com aveia e canela para começar o dia com o pé direito? Ou um mousse de maracujá com leite de coco para um jantar especial? E que tal um crumble de maçã com granola para aquele lanchinho da tarde? As frutas são naturalmente doces e ricas em fibras, o que ajuda a regular o intestino e a gente se sentir mais satisfeito. Outra dica é usar especiarias para realçar o sabor dos doces, sem precisar de tanto açúcar. A canela, por exemplo, combina perfeitamente com maçã, banana e chocolate, e ainda ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. O cravo da Índia também dá um toque especial às receitas doces, além de ser um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Lembre-se, a moderação é o segredo para uma alimentação equilibrada e gostosa. Cuidando da saúde. Pequenas mudanças, grandes resultados. Reduzir o consumo de açúcar é um gesto de carinho com o nosso corpo e a nossa mente. Quando a gente diminui o açúcar, estamos contribuindo para a prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Além disso, reduzir o açúcar também pode melhorar o nosso humor, dar mais energia e disposição, melhorar a qualidade do sono e até fortalecer o nosso sistema imunológico. As pequenas mudanças no dia a dia, como trocar o açúcar refinado por alternativas mais saudáveis, ler os rótulos dos alimentos e ter uma alimentação mais natural, fazem toda a diferença a longo prazo. Comece hoje mesmo a ter uma relação mais saudável com o açúcar e colha os benefícios de uma vida mais saudável e feliz. E você, o que achou dessas dicas? Compartilhe as suas experiências nos comentários e continue acompanhando o canal Mediciente para mais informações sobre saúde e bem-estar. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mediciente.